Muito bem, amigos do canal. Novamente, como de costume, chamamos aqui uma grande profissional para a gente bater um papo hoje. A gente vai falar um pouquinho de produção têxtil. E hoje eu trouxe a Marisa para a gente bater um papo e ela vai contar bastante das dores, dificuldades, desafios, né, que ela já passou e que ela vivencia até hoje, e vai contar um pouquinho para a gente aqui e explicar esse mundão do mundo têxtil. É com você, Marisa. Boa noite, pessoal. Então, né, convidada aqui pelo canal para dar alguns testemunhos. A gente até conversou um pouquinho antes, falamos um pouco dos desafios da indústria, né? E na indústria têxtil, apesar de ser de moda, parece tão mais fácil, né? A gente trabalha com a moda, parece ser lúdico, mas aqui por trás tem uma grande indústria que também precisa fazer processos, precisa ter fluxos contínuos, senão, de fato, não acontece a produção, né? A gente falou um pouquinho de Lean, né? Eu trabalho numa grande indústria, então, na companhia Hering, a gente também tem a base bastante sólida no Lean, então cada dia vemos fortalecendo a cultura Lean dentro da indústria, e é justamente para beber dessa água da automobilística, que é tão forte no Lean, né? E na metalúrgica também, então a gente vem, o têxtil é bem embrionário com relação à linha ainda, né? Então a gente vem fortalecendo essa cultura, estamos aí numa jornada de alguns anos já, né, fortalecendo a cultura, mas é um aculturamento de fato, né? Então, quando a gente fala de processos, e eu acredito muito, André, que as pessoas, elas são executoras de processos. Se eu tiver processos que sejam muito fáceis de executar, tanto os erros quanto a fluidez do processo, do fluxo, né, vai acontecer mais fácil. Então, esse fortalecimento através do Lean é o que a gente vem buscando. Então, a gente é bastante visionário com relação ao Lean, então, trazendo essa cultura para dentro da indústria, e a gente tem vários rituais que fazem com que esse time, né, não se perca no dia a dia. Então, como as outras indústrias, eu acredito que sejam também, os dias são pequenos com 24 horas, né, e muito menos com as 8 horas e 48 que a gente está na fábrica. Então, os rituais, a partir do Lean, faz com que a gente consiga estar presente e oferecer a gente, enquanto gestor, a ajuda para essa operação. Então, a gente segue rituais muito ritmizados mesmo, assim, né? Até redundante, mas é isso mesmo. Todos os dias a gente tem um ritual às 9 horas da manhã, que é dentro da fábrica, então chamamos de Gemba Walk, que é a rota no Gemba, onde as coisas acontecem. Saímos desse Gemba Walk com a Sakai, que é a reunião, então, gerencial, onde a gente traz os principais indicadores da indústria e falamos do dia anterior, o que aconteceu, os indicadores que ficaram negativos a gente já traz para o Reijunca ações para o dia, para a gente tentar corrigir dentro do mesmo dia, e oferecemos, obviamente, as ajudas da cadeia toda para que esse dia seja vencido, né? Então, isso é um ritual diário, e eu acho que hoje eu posso dizer, é a primeira indústria têxtil que eu trabalho que tem esses rituais muito bem estabelecidos, e esse aculturamento no chão de fábrica mesmo, no Gemba que a gente fala, né? Então, eu acho que esse é um grande diferencial hoje, a gente ter indicadores claros, indicadores visuais, todas as pessoas passam por áreas que são visuais para ter esses números na mão, né? E daí todas as pessoas que eu digo todas as pessoas mesmo. Então, desde o operador, ele passa pela área gerencial do Assakai, e a supervisão, elas são áreas de entrada e saída da fábrica. Então, isso faz com que a gente tenha um dia mais leve, né? Tudo está ali. Os direcionais, eles estão claros ali, então a gente sabe exatamente o que precisamos executar
neste dia, né, para que o dia seja vencido, porque afinal de contas, na indústria, cada dia é um dia, né? A gente fala que a única certeza que a gente tem é que a gente planejou o dia seguinte, mas que acontecerão várias coisas fora do planejado. Então, ter o dia planejado ali já é um belo passo para um dia mais tranquilo. Não, bem bacana. Realmente, alguns pontos aí já da filosofia sendo implantados, né? E acho que é o que é mais interessante, assim, que a gente, que você definiu, é a questão da clareza dos indicadores, né? Não sei como funciona, depois eu gostaria que você me explicasse, mas eu passei por algumas empresas onde as pessoas, os gestores, tal, eles definiam, né, indicadores, tal. Primeiro, indicadores através de métricas que saiu da cabeça deles, assim, ó. Ah, eu quero que seja 100%, eu quero que seja 90%, ou pega lá e lê num artigo que no Japão está atingindo 80% e quer que a gente faça a mesma coisa aqui, algumas coisas sem sentido algum, e outras assim que a gente, por falta de empatia realmente, para o chão de fábrica, que são as pessoas que vão entender aquele indicador e que vão comprar a ideia do indicador e que vão entregar o resultado, elas não entendem. Às vezes pega uma tabelona enorme de Excel, põe lá aquele monte de número, aquele emaranhado de número lá. Quando o operador de chão de fábrica começa a analisar, olhar cada um, eu falo assim, ah, mas tá ruim ou tá bom? Aqui tá 1 milhão. Ah, então tá bom. Não é verdade? Conta um pouquinho pra gente como funciona aí. Exatamente, essa régua, né? É bom ou é ruim, né? Eu acho que esse, de fato, ele é um grande desafio de a gente permear da estratégia de base, sabe? A gente ter uma linguagem que ela seja chão de fábrica. Quando a gente faz lá o Roshin-Kanri, o estratégico, e a gente desdobra, então, todo final do ano a gente faz um Hansei, né? Umas lições aprendidas. Então, a gente vai para lá para num Stories, vamos ver, o que a gente fez certo, o que não foi o ideal, o que a gente precisa, o que a gente tem de oportunidade. E aí, a gente desdobra a estratégia do outro ano. Quando a gente assina esse A3, ali no papel, existem indicadores que precisam permear no chão de fábrica. Então, esse eu ainda te falo que para mim é o grande desafio enquanto gestora. É que eu tenha um indicador que ele seja muito legível no chão de fábrica, sabe? Que a pessoa olhe e fale assim, cara, então eu não estou bem hoje. Hoje a gente não está batendo a meta, mas não às 19, às 21, né? A gente trabalha em 3 turnos, em algumas áreas, em 2 turnos nas outras, né? Que a pessoa olhe e fale, cara, no hora a hora, no granular aqui do indicador, eu não estou bem, esse depende de mim, então sou eu que vou mudar esse jogo. Esse eu ainda acredito que é um grande desafio para uma indústria do tamanho que a gente que é permear isso no chão de fábrica, né? Então a gente ir lá e apertar a mão do operador e dizer como a gente está hoje, e o cara saber dizer eu estou bem ou eu não estou bem com o indicador de entrega, eu estou bem ou eu não estou bem com o indicador de segurança. A qualidade está boa ou não está boa no dia de hoje, mas a gente vai recuperar ou essa semana. Então, eu acho que tenho convicção de que esse é o grande desafio da indústria, a comunicação. E a comunicação que ela seja realmente o que o outro entende, sabe? Porque, André, assim, é muito fácil a gente conversar, é muito fácil a gente colocar no papel, é muito fácil dizer que a partir de amanhã essa meta não é mais 100, ela é 1.000. O papel aceita, né? Mas o quanto eu faço com que essa comunicação seja clara, objetiva, e também que eu dê estrutura para que isso aconteça, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio para a gente enquanto gestor, sabe? Falar uma oratória que seja entendível por eles, sabe? Que eles entendam o propósito daquela entrega, que vai muito além de só entregar uma meta, né? Então, eu acho que
a gente tem um grande desafio enquanto gestor, independente da indústria, independente do ramo que esteja trabalhando, que é fazer permear o propósito entre as pessoas, que elas entendam o para que elas estão ali, né? Tô emendando aqui já o assunto, dando uma de Faustão, como a gente falar que a gente tem várias gerações, né? Então, eu lidar e fazer com que essa oratória seja comunicada de forma eficiente para todas as gerações, né? A gente pega uma geração já entrando no mercado agora, a gente tem a geração aí de menor aprendiz com 14, 15 anos, não é mais a mesma comunicação, eles não entendem da mesma forma, né? A forma com que eles absorvem essa comunicação é diferente. Como eu faço com que esse público tenha o mesmo sentimento de propósito que aquele outro? Eu tenho operadores na fábrica com 40 anos de história. Com esse operador, com esse cara, quando eu falo, ele diz, não, vamos para cima, vamos fazer. Quando eu falo já com esse público, com essa geração mais nova, você tá, mas por quê? Mas, ok, qual será o próximo passo? E tá certo, as duas formas de absorver essa comunicação estão certas. Como a gente, enquanto gestor, faz com que isso permeie dos dois jeitos? Acho que esse é um desafio. Realmente a gente passar por todas, né, a primeira lado da comunicação, como eu em fazer desse propósito, esse engajamento deles, cada um é uma recompensa, né, que a gente precisa entregar, né, que é, para os mais antigos é pura e simplesmente ele saber que ele tem estabilidade de emprego e ele ter o saláriozinho dele, os benefícios padrões. Aí para os mais jovens, eu falo assim, tá bom, mas o que você tem para me dar em troca? Eu compro sua ideia, mas você compra a minha, né? Tem muito isso também. E a comunicação também se faz assim, eu vejo até a intensidade de cobrança. Eu vejo pelos meus filhos assim. A filha mais velha está por volta de 23 para 24 anos. Você pegar e cobrar ela já espana rapidinho. Na primeira dificuldade, ela já pula. Não, tchau, tchau, barco. Cadê de saber? E a gente, assim, que nem o da minha geração, já meu pai, extremamente comprometido. Meu pai trabalha até hoje. Com 64 anos, ele é o primeiro a entrar, o último a sair. Sabadão tá lá entregando resultado. Anteontem, ele chegou em casa, eu estava saindo para dar aula, ele falou assim: não, filhão, eu ainda não terminei ainda minhas coisas, eu vou só tomar um banho, vou abrir o computador aqui, vou continuar. Então é um nível de compromisso, né, da geração X, né, muito forte. E já a geração Z aí, ela já vai muito no, se eu comprei um celular, já tá bom. Né? É bem nessa, né? E tá a Alfa, que é essa mais nova ainda, que a gente já pega um trejeito aqui nos menores aprendizes de 14, né? Que é a partir de 2010, então a gente já está pegando aqui os 14, e aí é extremamente dinâmico, é, é flexível. Então, a percepção deles, as escolhas, as preferências deles, até falando um pouquinho de neurociência, mas até as preferências cerebrais deles são diferentes, sabe? É, falar para eles que eles têm que chegar às 8 e sair às 17h30 já é um desafio. Falar para eles que eles têm que entregar antes de sair, aí, meu amigo, não tem negociação, né? Não faz sentido para eles, não faz sentido. Então, isso é algo que para mim é muito desafiador enquanto gestora. É, a gente nunca para de estudar, né, André? Você é professor, então, assim, acadêmico para sempre, né? Mas a gente também, eu acho que tem que ter essa vertente de ser eterno aprendiz, porque muda extremamente rápido agora. O que a gente aprendeu atrás já não faz mais sentido, já mudou.
né? Então a gente precisa se atualizar o tempo todo. E aí, quando a gente pega essa geração, às vezes eu ouço algumas coisas, algumas provocações disso mesmo, mas faz sentido isso? Faz sentido isso a longo prazo? E eu penso, cara, mas só tem 14 anos, né? Eu falo, não, mas eu vou refletir sobre e eu te dou a resposta. Então, essas provocações que vêm para a gente nos fazem pensar que, de fato, a gente precisa o tempo todo estar reciclando essa comunicação. Assim, ouvindo colegas, né, palestras, quando a gente vai, a comunicação na indústria ou nos negócios, vamos até falar dessa forma, ela é um grande desafio. O que o outro entende, né, passa por várias coisas, passa por pontos focais aqui que cada um enxerga de um jeito. Então, assim, em alguns momentos a gente pensa, gente, de fato eu tenho que estudar mais sobre isso para a gente ver se as coisas que a gente fala no dia a dia, os entregáveis do dia a dia, porque afinal de contas a indústria é uma via de duas mãos, né? Ela precisa de entregas para existir, né? Então, como a gente faz com que isso permeie de uma forma leve, né, André? Que não seja a todo custo. Ela tem que ser leve, a gente tem que entregar da forma com que o processo está posto, com que o fluxo está posto, com que as estruturas estão postas para acontecer, né? Não é, não é sobre suor e sangue, né? É sobre dedicação. Então, a gente tem um desafio nesse sentido. Legal, você comentou aí. Eu tinha até um bordão com a minha equipe lá, o sangue, suor e lágrimas, né? Eu tinha muito isso. E é legal você ter comentado, a gente comentou a questão da diversidade de faixas etárias. Aí também eu gostaria de saber de você também, Marisa, que provavelmente numa indústria têxtil a gente tem a diversidade entre homens e mulheres também, e a inserção, né, dessa cultura, como que você trabalha com as suas equipes, né, na diversidade, do compromisso, da entrega. A gente sabe muito que tem, né, a questão do compromisso com a qualidade, é muito maior do que com as mulheres. Eu trabalhei numa indústria por praticamente toda a minha carreira, que a gente, por restrição ambiental, né, que é o risco da contaminação com o óxido de chumbo, a gente tinha pouquíssimas mulheres, né? Era 95% homens, na produção, principalmente, era 100% homens. A gente tinha só nos setores de apoio algumas mulheres. E então eu passei basicamente toda a minha carreira aí gerenciando homens. Daí, numa última experiência, eu tive a oportunidade de gerenciar o inverso, basicamente todas mulheres, num setor de planejamento, onde precisava de mais atenção, mais entrega, mais assiduidade, né, compromisso com resultados, atenção nos indicadores, né, e também na relação de comunicação. Né? A questão da comunicação com o cliente é bem diferente, né? Uma mulher tratando com o cliente já tem por mais que seja, tem aquele dom, né, da mulher de comunicar melhor, né? Aí eu queria saber um pouquinho de você, como funciona aí com a sua equipe. Legal. Assim, a gente tem isso bem forte na empresa, né? A diversidade, em todos os sentidos, diversidade de gênero, todos os sentidos, né? A gente tem hoje 55% do quadro das unidades aqui da nossa região, que são mulheres, então é um quadro bem robusto de mulheres, né? Mulheres na indústria, as mulheres operação mesmo, né? Operadoras de produção. Existem alguns cuidados que é necessário se ter, principalmente ergonomicamente falando, né? Não é o mesmo peso que uma mulher suporta que um homem, então se ela precisa tirar um infesto da mesa, não é o mesmo peso que um homem vai poder erguer, então a gente tem alguns cuidados com isso. De fato, a mulher tem, né, esse estereotipo de ser mais cuidadosa, né? Nem sempre mais calma, mas mais cuidadosa. Então, existem algumas operações que sim, assim, a gente percebe que, né, para lidar com pequenas peças,
Então, a gente percebe que a mulher tem mais habilidades, né, que vêm construídas, de fato, de casa, né, mas, de um modo geral, a gente também não permeia muito, eh, por exemplo, em funções de dizer aqui é só feminino ou aqui é só masculino, né? Para a gente também ter essa diversidade, sabe? Nós temos na gestão, então, eu sou gerente industrial, a nossa gerente geral é mulher, tem mais uma coordenadora que é de beneficiamento, que é uma área bem robusta, têxtil mesmo, bem, né, mecânica, que também é uma mulher. Então, nós temos muita liderança mulher na companhia, né? Como também lideranças homossexuais, como toda a diversidade, né? A gente respeita muito e permeia muito bem, sabe, André? A gente tem esses públicos trabalhando muito unidos, assim, é bem bacana mesmo, bem bacana. A questão das mulheres, então, na gerência, para a Ering é algo bem novo, assim, né? Então, a, a antiga gerente foi a primeira, então a gente teve, é bem novo isso, mas vem crescendo muito. Quando a gente teve, então, a junção com outro grupo, né? Que aí já era um grupo carioca, então já tinha mais essa cultura, aí permeou mais ainda. Então, assim, eu acredito muito na diversidade, porque eu acho que os gêneros se completam, sabe? A gente pega a robustez masculina com a delicadeza feminina, e isso se complementa demais, assim, eu acredito muito nisso, né? A gente até, quando eu vim de outra indústria, têxtil, o setor de corte, que foi onde eu comecei na companhia, era um dos setores da manufatura, um bem robusto. Não era na região que eu trabalhava muito comum ter mulheres. E quando eu cheguei foi até um choque. Eu falei, nossa, quanto público feminino. E aí vem aquela pergunta, né? Mas não machuca, né? Tudo bem, as pessoas, né, conseguem. Não, a gente criou um sistema ergonômico que funciona e as mulheres trabalham, então a gente tem um público muito oposto nessa área, né? A gente tem os homens que são operadores de empilhadeira, tem mulheres que são operadoras de empilhadeira, e tem os homens que carregam a máquina, que aí são operadores um pouco mais de força, né? Que já exigem ali seus 24, 25 quilos. Para uma mulher ficava super pesado, então pegam-se dois homens. E aí funciona super bem. Aí aqui mesmo eu falei, cara, de verdade, se complementam, então faz super sentido. Então eu vi na prática isso acontecendo, sair de um mundo muito masculino nesse setor e vim para um mundo 90%, vai lá, feminino, e cara, super certo, sabe? Então eu acho que eu tive a prova real de que funciona. Não, bacana, realmente a diversidade ela acaba fazendo, né, com que a conquista entre os perfis, né, dos operadores, daí a mulher mais detalhista, né, busca mais a qualidade, o homem já tem aquele intrínseco já da competição, de entregar resultado, de não, tem meta sim, eu tenho que entregar tudo para buscar, ele quer mostrar para os parceiros de trabalho que ele fez mais, então tem muito isso que já nasce, né, principalmente com a nossa geração, assim, acho que foi mais latente isso. Aí agora eu queria perguntar um pouquinho para você, Marisa, a dificuldade e os desafios que você enfrenta no planejamento. Como que entra os pedidos, como que vocês lidam com o planejamento da fábrica, se vocês já têm ferramentas que o auxiliem, né? Eu vi que você fez o curso da Ápice lá com o professor André também, um grande parceiro meu, um grande amigo meu. Aí o que você conseguiu já contribuir desses ensinamentos aí que você já está jogando já no dia a dia aí na Ering aí pra gente? Então, a minha vida até a Hering sempre foi, né, na indústria têxtil especialmente, supply, PCP, né, compras, então eu sempre estava do outro lado da mesa. E vindo para a Hering, eu fiquei com indústria mesmo, e o PCP aqui é setorizado, então a gente tem um setor que, né, planejamento, programação, né, a programação e o controle de produção, e aí é bem interessante, porque desdobrar isso
na indústria, quando eu estava no PCP, eu tinha uma visão. Quando eu vim para a indústria, somente é ótimo, né? Somente na indústria. Quando eu vim para a indústria, perceber que esse planejamento que é desenhado lá, e por mais que você desenhe ele muito nivelado para ele acontecer, quando eu desdobro isso na produção, ele acontece de forma diferente, né? Por quê? Porque eu tenho pessoas estratégicas dentro de um setor. Por maior que seja a polivalência que eu faço dessas pessoas, vai chegar a lei de Murphy, pode ter certeza. Vai ter um dia que vai faltar as tuas 5 pessoas que são os operadores experientes. E aí você vai ter que planejar para tirar aquele macro planejamento. É aí o pulo do gato. Porque aí é que o jogo começa, né? Eu planejar que eu vou tirar 1.000 camisetas nesse dia, ok, é isso que eu preciso para entregar para o cliente, né? É isso que eu vendi, é isso nessa semana que eu preciso entregar para o cliente, né? Para eu fazer o motif aqui, on time, on full, parece muito simples, mas eu preciso que isso aconteça num fluxo. Quando eu falo de um fluxo, de um flow, é lindo na teoria, lindo. Só que vão acontecer várias coisas que quebram esse fluxo de planejamento aqui no meio. Quais são os planos que eu preciso ter para contenção disso? Esse, para mim, é o pulo do gato. Né? Eu planejei tirar 1.000 camisetas. E eu tive falta de X operadores que vão fazer com que não saiam essas 1.000 camisetas. Como eu vou fazer para recuperar isso? Como que eu vou fazer para que o meu cliente não perceba? E, principalmente, isso não pode ofender o valor percebido do produto. Porque eu só estou para o cliente, eu não posso sacrificar a qualidade para entregar um produto que seja menos atrativo ou que tenha um valor percebido menor pelo cliente. Então, esse é o grande desafio de planejamento. É quando eu olho curto, médio e longo prazo para a produção, obviamente que tem alguns planejamentos que precisam acontecer, né, André? Né? Quanto eu vou rampar, quanto eu vou crescer, ou enquanto eu vou decrescer, porque uma fábrica ela não é feita nem para o vale, ela não pode ser feita nem para o vale, né? Porque se eu fizer no vale eu vou sempre estar baixo e nem para o pico, eu preciso ter um equilíbrio. Então, vai ter momentos que eu estou com a fábrica dimensionada por uma capacidade e eu tenho menos demanda, e vai ter momentos que o contrário é verdadeiro. Como é que eu faço para equilibrar isso e para planejar isso diluidamente? Então, essa visão que vem do planejamento, independente do tamanho da estrutura, de demanda, ou tipo planejamento, ou de SNOP, que a gente desdobre isso na produção. Curto prazo, eu preciso ter, então, a mão de obra, né, para fazer, o processo nivelado para fazer, e eu preciso ter um plano B, porque pode acontecer, né? Agora a gente está com um surto, acho que no país inteiro, de dengue. A gente não esperava isso. Então, né, dias de faltar diversos operadores. E aí, de novo, a lei de Murphy se aplica, né? Se tem um fluxo que ele é gargalo, vai ser ali que vai ter problema, né? E aí eu preciso entender, tá, eu vou estender em hora extra, essa hora extra, ela vai contemplar? Então, né, esse é às vezes não vai, tudo que tu pensou também, plano A, B e C, não vai funcionar. E tá tudo bem, a gente recupera ali na frente e vida que segue, né? Mas eu acho que nesse sentido, sabe, André, ter o curto, o médio e o longo prazo para o industrial é primordial para o sucesso. Porque se você não souber o quanto você vai estar daqui 3 semanas, você não consegue fazer com que esse fluxo, né, todo desenhado, funcione. E se você vai rampar daqui 3 meses, por exemplo, é o tempo que você precisa de operação contratada para você treiná-las para daqui 3 meses estar performando em um aproveitamento industrial que faça sentido para o negócio. Né? Porque senão eu coloco lá na SNLP que eu vou rampar, ou que eu vou crescer, ou o contrário, que eu vou decrescer,
E isso não vai acontecer lá. Se eu não planejar o longo prazo, o médio não vai acontecer e o curto vai ficar na reatividade. Aí a gente começa aquele mal industrial, que é apagar fogo. Excelente. É bom saber, né, que a gente tem, todo lugar tem isso, né? A gente vive o PCP, vive essa loucura, né, de demanda, oferta, e fazer o planejamento e trabalhar com ele, como que eu vou entregar, que hora que eu vou entregar. Eu enfrentei isso no Covid, hoje eu só estou dando aula, então eu não estou vivendo essa pandemia de dengue aí agora, né, esses percalços com a dengue. Então, mas colegas de trabalho aqui foram afastados também pela dengue, então a gente sabe como é difícil, né? E a recomposição, como você bem falou, dentro da operação sempre tem a pessoa-chave. E sem essa pessoa-chave, parece que ninguém, aquela redoma ali não funciona, não anda. Ah, faltou o Zé. Putz, faltou o Zé, parou tudo. Né? O operador de empilhadeira, às vezes, né? Você tem aquele operador de empilhadeira que ele, no horário dele, nossa, a coisa flui. Ele foi embora, nossa, parece que não anda mais. E acontece muito isso mesmo, as dores do planejamento, né? E pensar, primeiro, planejamento a curto prazo, naquela semana, o que, que eu tenho que entregar, quais são as minhas disponibilidades, quais são as máquinas que eu preciso entregar, já pensar, já muito atrelado com o PCM, né? Porque a gente reclama, né? Nós, como os gestores de operação, reclama que a máquina quebra. Só que daí o pessoal da manutenção, mas também você não para a máquina para a gente fazer a manutenção, não tem jeito, né? Como que eu vou entregar isso aí? E as entregas a médio prazo, né? Que 1, 2 meses, 3 meses, no ramp-up, aí o planejamento estratégico da empresa, onde eu quero chegar, né? O ano que vem eu quero entregar para um cliente estratégico, quero conquistar um novo cliente, e aí tudo que a gente passa dentro dessa redoma, né, de planejamento, e como que a gente vai fazer tudo isso, e a gente precisa dos setores de apoio, né? O RH, contratar no tempo certo, ter também essa sapiência, né, de que a gente precisa de funcionário, não adianta levar 90 dias para contratar, porque eu vou levar mais 90 dias para treinar, então como que eu vou entregar tudo isso aí, né? Então, queria agradecer mais uma vez esse bate-papo, acho que já abrir novos convites aí para a gente falar mais de PCP, que eu vi que você tem muita coisa para falar, para a gente bater papo de PCP. Dentro do canal eu tenho um vertente de aulas de PCP e gostaria de fazer uma parceria para a gente falar um pouquinho de uma aula de PCP, assim, batendo papo de SNOP, de ferramentas modernas aí modernas não, né, que estão entrando no mercado, e agradecer realmente pelo primeiro vídeo que a gente está fazendo aí, foi um bate-papo relâmpago aí que deu certo, agradecer mais uma vez e já te convidar para novos vídeos aí, Marisa. Obrigado mais uma vez. Imagina, André, eu que agradeço, né? Deu tudo certo hoje. Marcar PCP, só de SNOP dava para a gente ficar 3 dias aqui falando, né? Adoro o tema, dá para a gente conversar muito. Mas queria te agradecer de coração, né? Convite, também obrigado pela troca, né? A gente sempre aprende muito conversando com outras pessoas, esse network faz a gente crescer. Então, gratidão aí por tempo que a gente está passando, né? E estou à disposição. A gente conversa quando quiser, tá bom? Show de bola. Fechando a gravação aqui, só um minutinho.